Então, nessa ação penal 505-69-96-71, depoimento do senhor agente policial Rodrigo Prado Pereira. Senhor Pereira, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor conhece as regras, no compromisso com a justiça, em dizer a verdade, e eu vou lhe advertir por força de lei que, se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Dito isso, eu passo aqui a defesa da senhora Mary Posa para as perguntas. Talvez o senhor agente pudesse puxar um pouco o microfone mais próximo. Isso. Sim. Tá ótimo. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. O propósito aqui de chamá-lo para prestar depoimento é demonstrar o papel de colaboração que a doutora Mary Posa teve ao longo da investigação, principalmente no primeiro ano, talvez, da Operação Lava Jato. Qual que era a função que o senhor desempenhava nessas etapas primeiras, nas etapas iniciais da operação? O trabalho de agente ele é bem amplo, mas eu fazia a parte de investigação e a parte de análise de dados, né, auxiliando o delegado Márcio Anselmo. O senhor trabalhava diretamente com o Dr. Márcio, então? Sim. Nessa sua atuação, o senhor chegou a ter contatos diretos com a senhora Mary Posa? Sim, eu tive. Poderia esclarecer de que forma que isso aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por favor? E qual era o objeto desses contatos? Numa das idas a São Paulo, na Superintendência de São Paulo, nós fomos apresentados à senhora Mary e a partir de então ela passou a colaborar com as investigações, ajudando em diversos pontos em que nós tínhamos algumas dúvidas ou nós não conseguíamos entender exatamente como algumas coisas que estavam sendo investigadas tinham acontecido. E desde então ela atuou colaborando, ajudando a polícia, não sei precisar por quanto tempo. E pelo que o senhor menciona, então, a colaboração dela teve um papel importante no desdobramento que veio a ocorrer depois. Sim, senhor. O senhor tem recordação se essa tal primeira reunião ocorreu na própria superintendência da Polícia Federal em São Paulo? Sim, senhor. Isso foi antes ou depois da busca e apreensão no escritório da Arbor Contábil? Foi antes. Então, mesmo antes de sofrer a medida cautelar, a senhora Mary Posa já havia manifestado uma disposição, uma atitude de colaboração, de Sim, correto. comprometimento com as investigações. Em algum momento, durante essas discussões e dessas conversas que foram travadas entre a equipe de investigadores e a senhora Mary Posa, houve algum tipo de dúvida em relação à possibilidade de que essa atitude colaborativa dela pudesse trazer risco à própria integridade física dela? Se cogitou da hipótese, por exemplo, de que ela fosse inscrita num programa de proteção a testemunhas? Sim, foi sugerido a ela mais de uma vez. Então era efetivamente sensível o conteúdo das informações que ela revelava. Sim, senhor. Uma vez estabelecido esse primeiro contato aí, que o senhor mencionou ter sido anterior à realização da busca e apreensão, houve uma continuidade de comunicação com a senhora Mary? Sim, houve uma continuidade através de meios eletrônicos, em que ela continuou auxiliando as investigações. Entendi. Então a atitude colaborativa dela foi uma atitude de longo prazo, vamos dizer assim, não foi uma coisa pontual. Sim, correto. Entendi. Eu mencionei aqui para o doutor Márcio Anselmo alguns nomes, alguns assuntos que foram tratados, principalmente nessa fase inicial da operação, e que me parece tenham sido mencionados por ela nessa atividade de colaboração. Eu queria fazer menção ao senhor a respeito desses fatos, desses assuntos, para que o senhor me dissesse se ela ajudou
nas investigações que diziam respeito a isso. Então, em relação ao relacionamento de Alberto Youssef com as empreiteiras, a empresa GPI, a empresa UTC, Moinho Cearense, a aeronave de Alberto Youssef, Rafael Angulo Lopes, Adarico de Negromonte, sobre um assunto do precatório do Maranhão, sobre a empresa Geopave, Luiz Argolo, Malva, Breno Altman, José Janene, Cândido Vacareza, Ari Ariza, João Lima, Fayed na Operação Miqueias, Aloysio Ludgren, M. Dias Branco, Sanco Saider, fundos estrangeiros que compunham a GFD, Jacques Wagner, Ciro Nogueira, Cícero Lucena, Aline Correia, Renan Calheiros e outros assuntos. A atuação de Mariposa foi ampla no sentido de abarcar diversos temas que foram abordados nas etapas iniciais da operação? Olha, doutor, com todo respeito, o senhor falou tantos nomes assim, todos os nomes da investigação. De fato, eu sei que ela auxiliou em muitas investigações, porque ela estava integrada junto com o escritório do Alberto Youssef, atuando e produzindo diversos atuando como um staff junto ao escritório, né? Então, todos esses nomes que o senhor falou foram investigados, mas agora, de fato, assim, se ela auxiliou em todos esses, eu não sei, mas em alguns que o senhor falou, sim, porque ela chegou a emitir notas, algumas coisas assim. Então, realmente, ela auxiliou. Eu não saberia se todos esses nomes que o senhor falou. Tá certo. Em algum momento o senhor chegou a falar para a senhora Mariposa, nessas comunicações que foram feitas, que ela talvez agisse melhor se não buscasse assessoria de um advogado nesse ambiente de cooperação que ela buscou criar? Nunca falei isso. Nunca falou. Além do senhor, o senhor conseguiria dizer quais outras pessoas, ou agentes da Polícia Federal, ou membros do Ministério Público Federal, que participaram desse contato com a senhora Mariposa, esse contato inicial antes da busca e apreensão? Eu me recordo de eu e o Dr. Márcio Anselmo ficarmos encarregados de entrar em contato com a senhora Meire. Então, não me recordo se ela teve contato com outras pessoas. A investigação tinha poucos agentes nesse momento, então eu era um dos agentes que era encarregado de entrar em contato com ela também. Mas éramos eu e o Dr. Márcio, a princípio. Não sei lhe dizer se teriam outras pessoas que ela entrou em contato. Sim. O senhor chegou a participar com a senhora Meire de alguma reunião no Ministério Público Federal para tratar da posição dela ou não? Que eu me recordo, não. Soube se essa reunião, esse tipo de encontro aconteceu? Não, não soube. Nunca ouviu falar? Não, não, senhor. O senhor Márcio nunca, o Dr. Márcio nunca mencionou isso com o senhor? Não. A colaboração da senhora Meire, apenas para que eu compreenda então, ela se inicia antes da medida cautelar de busca e apreensão e ela continua a posteriori também? Sim. Entendi. Em algum momento se cogitou que ela instalasse algum tipo de medida para captação ambiental, alguma coisa desse tipo ou não? Nós nunca sugerimos. Ela se ofereceu para fazer isso. Entendi. Então a disponibilidade dela em colaborar ia ao ponto de ela sugerir medidas de investigação e se colocar em risco para que a investigação prosperasse. Nós na polícia nós temos um termo para dizer quando alguém de fora tem muita vontade de colaborar. A gente chama de ganso. Então a Meire ela tinha essa vontade muito grande de colaborar e por diversas vezes a gente pediu que ela tivesse um advogado, a gente orientou ela que ela não se expusesse tanto e ela simplesmente não queria ter um advogado porque ela não queria gastar dinheiro com isso. Então assim, ela prontamente se colocava com uma posição proativa, se oferecendo para fazer, para produzir provas e para entrar em contato com os outros investigados, e nós nunca alimentamos isso, porque nós trabalhamos dentro da legalidade. Então, assim, a polícia nunca incentivou isso, porque isso era um risco para ela. Então, ela gravava por conta própria essas conversas que ela tinha com as pessoas. A gente nunca pediu que ela agisse, porque a gente colocaria ela em risco.
Entendi, mas inclusive, então ela gravou também pessoas. Sim, ela gravou pessoas. Entendi. Por conta própria. Tá, e tudo isso que ela produziu foi eficaz, pelo que eu pude compreender até agora, para o deslinde das investigações. Foram informações de inteligência, né? Que foram trabalhadas para conseguir entender o âmbito da investigação. Satisfeito, Excelência. Os defensores têm alegações? Não, Excelência. Ministério Público. Tem? Desculpa. Certo. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do senhor agente Rodrigo Prado Pereira. Pode ter